Olá, turminha do terceiro ano, boa tarde. Hoje a tia vai falar nas aulas de português sobre as rimas em versos. Vocês irão estudar aí falando assim: a rima é muito importante para dar a regularidade de ritmos aos versos. Leia um trecho do poema musicado de Arnaldo Antunes observando as rimas dos versos. O girino é um peixinho do sapo. O silêncio é o começo do papo. O bigode é a tena do gato, o cavalo é pasto do carrapato. O cabrito é o cordeiro da cabra, o pescoço é a barriga da cobra. O leitão é um porquinho mais novo, a galinha é um pouquinho do ovo. No exercício de aplicação diz assim: converse com os colegas e o professor sobre a cultura de Arnaldo Antunes. No poema, o autor faz algumas comparações interessantes. O que quer dizer o girino é o peixinho? Quer dizer que o girino é o peixinho do sapo. Porque o sapo, quando está em formação, apresenta uma espécie de cauda, né? Que faz parecer um pequeno peixe, né? Aí, assim, o que significa o cavalo é o pasto do carrapato? Quer dizer o quê? Que o pasto é o alimento do cavalo e também o seu meio. Aí, o carrapato, por sua vez, hospeda-se do cavalo e retira dele seu alimento. Ou seja, o carrapato faz o cavalo do seu pasto, né? Aí fala assim: o que você entende de ler a frase "a galinha é um pouquinho do ovo"? Que quer dizer o quê? Que a galinha já foi um dia um ovo, né? Somos sempre um pouco do que fomos. Aí diz assim a frase: o bigode é a antena do gato. Os bigodes dos gatos serve para o quê? Aumentar as sensações percebidas pelo animal, que detectam o que estímulos externos, assim como as antenas, os aparelhos que servem para capacitar os sinais. Aí, assim, você observou com as rimas que estão dispostas do poema, use a cor colorida para colorir par de rimas do texto. Aí vocês vão pintar qual parte do texto aqui? Sapo, papo, gato, carrapato, cabra, cobra, novo e ovo, tá bom? Na número 3 diz assim: em o pescoço e a barriga da cobra, o autor quer dizer o quê? Não é possível achar a barriga da cobra, é difícil saber o que é no corpo da cobra. A cobra se arrasta com o pescoço fica dentro da barriga da cobra. O que é mais provável? Qual é a resposta correta? Se nós observarmos, quando diz assim, é difícil saber o que no corpo da cobra, né? Então, é a letra B. Aí, na número 4, fala assim: a frase "o silêncio" é o começo do papo, que quer dizer o quê? Que antes de começar a conversa, existiu o quê? Um silêncio. Na número 5, vocês vão relacionar adequadamente as colunas, associando o filhote à mãe. Aí tem o bezerro, o potro, o cabrito, o cordeiro e o girino. Aí vocês vão numerar a outra de 1, 2 até a 5, tá bom? Na página 98 tem assim: leia o poema a seguir e dê a cores à borboleta. A borboleta. Trazendo uma borboleta, volta a Alfredo para casa, como é linda e toda preta, com listas douradas na asa. Contente o menino grita, é a primeira que apanho. Mamãe, vê como é bonita, que cores e que tamanho. Mas a mamãe, com carinho, lhe diz: que mal te fazia, meu filho, esse animalzinho, que é livre, alegre vivia. Solta essa pobre coitada, larga-lhe as asas, Alfredo. Vê como treme assustada, vê como treme de medo. Pensa Alfredo, de repente solta a borboleta. E ela abre as asas livremente e foge pela janela. Na número 7 diz assim:
Você já aprendeu que uma estrofe de 4 versos, pensando nisso, as rimas dos poemas de Olavo e Arnaldo Antunes estão em pares, na mesma ordem dos versos, em que posição eles se encontram. Aí vocês vão colocar que no poema de Olavo, as rimas acontecem no primeiro e terceiro verso, e no segundo e quarto verso de todas as estrofes, borboleta, preta, casa, asa, grita, bonita, apanho, tamanho, carinho, animalzinho, fazia, vivia, coitada, assustada, Alfredo, medo, de repente, livremente, e ela na janela. No poema de Arnaldo Antunes, as rimas acontecem no primeiro e no segundo verso. No terceiro e quarto verso, em todas as estrofes, sapo, papo, gato, carrapato, cobra, cabra, novo, ovo. Na número 8, responda o que se pede. Copie as palavras que rimam nas 2 estrofes do poema da borboleta. Na primeira estrofe, quais são as palavras que rimam? Borboleta, casa, preta e asa. Na segunda estrofe, grita, bonita, apanho e tamanho. Por que Alfredo está tão feliz? Porque o motivo de Alfredo estar feliz foi porque ele apanhou uma borboleta preta com liços douradas, né? O que a mãe de Alfredo diz a ele? A mãe de Alfredo diz o quê? Menino, solta este animalzinho, né? Que vivia tão livre e alegre, nem o mal te fazia feito a ele, né? Na página 100, vocês irão fazer o quê? Vocês irão fazer um desenho que represente a estrofe a seguir. E na número 10, vocês irão fazer um poema sobre um passarinho ou uma borboleta. Aí na página 101, vocês vão fazer o quê? Dominó de rimas. Você já observou que a rima é muito comum em textos poéticos e que ela também pode ocorrer em um texto em prosa, como observamos na história da abelha Melissa. A abelha Melissa, cheia de preguiça, descansava. O nome da abelha, Melissa, rima com a palavra preguiça. Apesar de as últimas sílabas serem escritas com letras distintas, Sa e com SS e com C cedilha, os sons dessas palavras são semelhantes. Na número 2, diz assim: vamos aprender jogando. A meta do jogo: unir 2 palavras que tenham sons semelhantes de 2 sílabas. O material necessário é um papel, cartão, folha de caderno, tesoura e lápis. Como ajudar? O que vocês irão fazer aí? Vocês irão fazer no papel mesmo normal, de uma folha de caderno, e colocarem as palavras que conciliam as rimas, tá bom? Na página 103, vocês irão fazer o quê? Ligar as palavras que rimam entre si e depois assinar a alternativa correta. Tá bom? Aí na página 104 diz assim: é hora de escrever, relembra a estrutura de um poema. Há o uso dos versos, né? A estrutura do poema, as rimas, que geralmente aparecem, os versos formam estrofes, os versos não vão necessariamente até o final da linha. Tá. No exercício de aplicação, você e a sua turma realizarão uma apresentação de poemas. O que vocês vão fazer aí? Vocês vão pegar o caderno de vocês de português e vão realizar uma produção de um poema. E depois, os que estão em sala vão poder fazer, falando, né, escrevendo o que vai ser escrito no poema. E os que vão ficar em casa vão fazer o poema e pode tirar a foto e mandar para mim, tá bom? Na página 106, o esquema a seguir se refere à estrutura de um poema. Assinar a alternativa que o completa corretamente. Um poema é composto por quê? Por versos e estrofes, ou estrofes, depois estão compostas por quê? Por
versos, né? Você gosta de ler poemas? Sim ou não? Em caso afirmativo, explique o porquê. Em caso negativo, além de explicar o motivo, diga quais tipos de texto você gosta de ler. Aí vocês vão falar se sim ou se não e explicar se vocês gostam ou não de ler poemas, tá bom? E a nossa aula vai ficar por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem.